Olá, eu sou Igor Awad, advogado e professor universitário. Seja bem-vindo ao meu canal, se você está vindo aqui a primeira vez. E já te convido a se inscrever, a clicar lá no sininho das notificações, deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar e divulgar o canal para os seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais também, ajudar a gente a divulgar esse trabalho. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema atualíssimo, mas dentro de uma perspectiva que ainda não foi apresentada, que é a questão do inquérito 4781, o famoso inquérito das fake news, e que recentemente derrubou aí uma decisão dentro desse inquérito, decisão do ministro Alexandre de Moraes, derrubou uma série de contas no Twitter de supostos propagadores de fake news. Bom, todo mundo sabe que esse inquérito é totalmente inconstitucional por um motivo que é muito falado nas mídias sociais, nos meios de comunicação, que é a questão da iniciativa. A questão da iniciativa é uma questão problemática. Eu quero trazer aqui hoje uma perspectiva à luz do direito constitucional, mas não falar da questão da iniciativa. Eu vou só resumir a questão da iniciativa aqui para vocês entenderem de uma vez por todas, mas eu quero mostrar como que a postura do Supremo Tribunal Federal hoje contradiz a tudo que o Supremo Tribunal Federal já fez e consolidou numa decisão de 2009, tá? Guarda esse ponto que eu vou voltar sobre ele. Vamos falar um pouquinho da iniciativa só para a gente arrematar isso, porque já é algo que é de conhecimento público. Mas só para vocês entenderem, do ponto de vista do direito constitucional. O nosso sistema jurídico constitucional é o sistema acusatório. O que é o sistema acusatório? Nada mais do que a distinção entre as pessoas que investigam e processam de um lado e a pessoa que julga de outro lado. Então, de um lado você tem polícia e Ministério Público investigando, de outro lado você tem o judiciário julgando, tá? É claro que essas investigações, elas passam muitas vezes pelo crivo do judiciário, sobretudo quando você tem que ter uma medida, como por exemplo, uma interceptação telefônica, que é a matéria de reserva de jurisdição, é uma matéria que só o juiz pode, né, só o judiciário pode autorizar a quebra, né, autorizar a interceptação telefônica, que nada mais é do que a quebra do sigilo telefônico. Então, é uma medida muito drástica que tem que passar pelo crivo do Poder Judiciário. Mas quem toma a iniciativa de investigar, quem investiga, quem toca a investigação é Ministério Público ou Polícia, e não o Judiciário, tá? Então isso aí é uma questão importante da gente entender. E justamente por esse motivo que o problema da iniciativa do inquérito 4781 macula todo o inquérito, porque até onde se sabe, esse inquérito ele é tocado, ele é conduzido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está fazendo, então, às vezes, de polícia, certo? Bom, mas esse é um ponto, certo? Mas é o ponto que já é tratado, já é mais do que consabido. E eu queria tratar com vocês hoje, fazer uma comparação do que o Supremo Tribunal Federal decidiu há 11 anos atrás com o que o Supremo Tribunal Federal vem falando hoje. O que foi decidido há 11 anos atrás? Em 2009 foi julgada a arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 130, a DPF 130. Qual era o objeto da DPF 130? A lei de imprensa. Havia uma lei, chamada Lei de Imprensa, da época anterior à Constituição. Então, essa lei foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal, a compatibilidade dessa lei foi submetida ao juízo do Supremo Tribunal Federal para que ele dissesse se a lei era compatível ou não com a Constituição. Em outros termos, para saber se a lei de imprensa foi recepcionada pela Constituição. Só explicar para você, principalmente para você que não é do direito, o que é essa ideia de recepção. Uma Constituição nova, né, dentro do nosso sistema jurídico, ela inaugura o Estado brasileiro. É como se tudo que tivesse para trás tivesse caído
e você inaugura o Estado do zero. Então, é como se o ordenamento jurídico anterior todo caísse, a princípio. A ideia seria essa, em teoria seria isso. Porque é a Constituição que sustenta todo o ordenamento jurídico. Se a Constituição cai e cria-se uma outra Constituição, um novo ordenamento jurídico surge. Só que em termos práticos é impossível você pôr abaixo todo o ordenamento jurídico. De modo que criou-se esse subterfúgio dentro do direito constitucional, que é o subterfúgio da recepção. Então o que se faz? Você só cria a nova Constituição e você recepciona as leis anteriores. De modo que, se existe alguma incompatibilidade do conteúdo, ou seja, alguma incompatibilidade material entre a lei anterior que está sendo recepcionada e a Constituição barra a recepção dessa lei. Essa lei não é recepcionada. O próprio termo recepção ele é muito feliz, porque ele é bem intuitivo. A lei anterior ela não é recebida, ela não é recepcionada no novo ordenamento jurídico, ela não é aceita, ela é barrada. O que, do ponto de vista técnico, significa que a Constituição, que é uma lei posterior, revoga a lei anterior. Revoga. Então, no caso da lei de imprensa, foi assim. A gente tinha uma lei anterior, que é uma lei que regulamentava a atividade da imprensa, e a Constituição, como uma lei posterior, revogou a lei de imprensa, e, portanto, a lei de imprensa passou a não valer mais a partir de 5 de outubro de 88. O problema da recepção é que a gente não sabe ao certo quais leis foram revogadas ou não, né? Quais leis foram recepcionadas ou não. Então surgiu uma questão de dúvida, uma crise de certeza e foi, né, ajuizada a DPF 130 para o Supremo Tribunal Federal então esclarecer se a lei de imprensa foi ou não foi recepcionada pela Constituição. E a decisão do Supremo Tribunal Federal foi muito clara no sentido de que a lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição, justamente porque a liberdade de imprensa é uma liberdade, nos termos do artigo 220 da Constituição, liberdade plena. A Constituição usa esse termo e o próprio Supremo Tribunal Federal ratifica, chancela a interpretação de que existe uma amplíssima proteção à liberdade de imprensa no nosso país, no nosso sistema jurídico, a partir de 1988. Muito bem, aí você vai perguntar, poxa, então, Igor, a liberdade de imprensa ela é absoluta? Não existe limites para isso? Não existe nenhum direito absoluto nesse sentido, ok? Então a liberdade de imprensa ela não é um direito absoluto. Na medida em que uma matéria jornalística, por exemplo, venha a ofender direito alheio, a pessoa ofendida tem direito de resposta proporcional ao agravo, isso está no artigo 5º da Constituição, e mais, além do direito de resposta proporcional ao agravo, aquela pessoa que foi ofendida no bem jurídico, seja honra, imagem, etc., pode ajuizar uma ação judicial pedindo reparação do dano, punição do agressor e mais, se for o caso, a retirada da matéria do ar. Certo? Se for possível fazer isso, né? Um vídeo seja retirado do ar, uma matéria seja retirada do ar, isso é possível. Mas o entendimento firmado na DPF 130 é de que essa repreensão à violação de direito e até mesmo a retirada de uma matéria do ar, ela sempre será feita, se for o caso, ela sempre será feita a posteriori, ela nunca será feita a priori. Ou seja, não existe um mecanismo de verificação prévia das manifestações de imprensa e de pensamento. Porque qualquer pente fino, qualquer avaliação e qualquer repreensão prévia significa censura. E a censura esbarra lá no termo liberdade plena do artigo 220 da Constituição. Então o nosso sistema, a racionalidade da DPF 130 é muito clara. O sistema tem dois blocos de direitos ali.
né, o bloco da liberdade de imprensa e da proteção do direito à honra, à imagem das pessoas. Ok. Só que existe uma ordem lógica e cronológica da proteção desses direitos. Você precisa, eles não falam no julgamento da DPF 54, mas isso é uma técnica hermenêutica chamada, um método, né, de interpretação chamado princípio da máxima efetividade. Você deve conjugar os direitos fundamentais, e aí está na liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né, e o direito à honra, os direitos da personalidade. Esses direitos eles precisam ser interpretados de modo a serem efetivados ao máximo. Então, isso significa que, se há um jeito de se interpretar para a incidência de todos os direitos sem repreender nenhum deles, ou ter uma restrição mínima possível, é assim que deve ser feito. Entre uma interpretação que restringe e outra que amplie, a interpretação ampliativa é sempre melhor. Então isso garante a máxima efetividade dos direitos fundamentais. O bojo da racionalidade da DPF 130 é esse. Ou seja, quando o Supremo estabelece uma ordem lógica e cronológica na proteção desses direitos, ele está dizendo o seguinte, olha, liberdade plena para se manifestar, mas vedação ao anonimato, que está no artigo 5º, que garante o quê? A responsabilidade a posteriori de quem vier a ferir direito alheio com sua manifestação. Isso ficou consolidado, isso é uma decisão, isso é um precedente do Supremo Tribunal Federal. E que não está sendo levado em conta com a questão do inquérito das fake news, o inquérito 4781, que já é inconstitucional pela questão da iniciativa, mas é completamente incompatível e desrespeita a decisão da própria corte. Aí você vai dizer, professor, a corte é outra. E eu vou responder, não, a corte é a mesma. A composição dos ministros da corte é outra. Mas a decisão da DPF 130 é uma decisão da Corte, Supremo Tribunal Federal, que é diferente do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Marco Aurélio, do ministro Celso de Mello, da ministra Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Barroso, todos eles. É uma decisão da Corte, que está sendo desrespeitada pela própria Corte. E ninguém fala nisso. Qual é o entendimento consolidado? Liberdade de se manifestar. Vedação ao anonimato, justamente para poder se aferir eventuais responsabilidades, sejam civis, sejam penais. Agora, derrubar conta de jornalista, prender jornalista, quebrar sigilo de fonte, que é direito fundamental, inciso 14 do artigo 5º. Isso é a coisa mais estapafúrdia dentro do nosso sistema. Não cabe dentro do nosso sistema esse tipo de coisa. Isso é o que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu. Entende? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui hoje é isso. O inquérito das fake news 4781, inconstitucional por conta da iniciativa. Mas não só por isso. O que está sendo feito, as decisões e a postura que o Supremo Tribunal Federal está tomando nesse inquérito 4781 é uma verdadeira afronta não só ao cidadão, ao jornalismo, à liberdade de manifestação, à liberdade de imprensa, mas é um desrespeito ao próprio Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a questão. O Supremo tem um entendimento firmado e a Corte está tomando uma postura que afronta o próprio entendimento da Corte. Aí você vai me dizer, bom, tudo bem, a liberdade de imprensa então não encontra limites? Quem vai dar limites à liberdade de imprensa? Segundo o entendimento do julgamento da DPF 130. Quem fiscaliza a imprensa não é o Estado. Quem fiscaliza a imprensa é a própria imprensa e a própria sociedade.
existe um controle social, deve existir um controle social da atividade da imprensa. É isso que nós começamos a ver no Brasil, em manifestações em redes sociais, denunciando uma série de propagações de fake news pela grande imprensa. Isso é feito, na maioria das vezes, pela sociedade civil e pela própria imprensa, mas não a grande imprensa, a imprensa pequena, do sujeito que monta uma página na internet e começa a questionar o jornalismo, começa ali, de alguma maneira, ainda que pequena, começa a fiscalizar e a denunciar casos da própria imprensa. É assim que deve ser feito. É preciso que a própria sociedade fiscalize a imprensa. Não há outra forma de garantir liberdade de imprensa. Porque se o Estado começa a fiscalizar o que a imprensa pode ou não pode falar, isso é ditadura. No entanto, se a imprensa age sem nenhuma fiscalização, a imprensa faz o que quer. Começa a propagar fake news. Então é preciso que haja uma instância fiscalizadora da imprensa, mas essa instância não pode ser estatal. Se for o Estado a fazer a fiscalização da imprensa, nós estamos diante de ditadura. Se a imprensa não tiver fiscalização, nós estamos diante de uma situação em que a própria sociedade fica à mercê da desinformação oficial, da grande imprensa. E não é a grande imprensa que está sendo atacada no 4781, no inquérito. Atente a isso. É preciso que haja fiscalização da grande imprensa pela própria imprensa, pela sociedade civil organizada. Esse é um entendimento firmado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Não sou eu quem está falando. É o entendimento da Corte. É o entendimento da Corte segundo a melhor interpretação da Constituição. Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? O inquérito 4781 é inconstitucional por conta da iniciativa, ferindo o sistema acusatório, mas ele vai além disso. O inquérito 4781 não só viola o direito do cidadão à liberdade de imprensa, que é extremamente necessário para um sistema que se diga democrático, nos termos que a Constituição diz. Eu não estou aqui para ficar discutindo o mérito da democracia liberal, não, tá? Eu estou partindo do pressuposto da ordem constitucional vigente. Isso aqui é uma discussão à luz do direito constitucional positivo. Então, do ponto de vista da iniciativa, o inquérito é completamente inconstitucional. Mas, além disso, e sobretudo, a postura da Suprema Corte hoje atenta frontalmente contra o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Nós vivemos o cúmulo do descalabro, o cúmulo do absurdo. Obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Peço para que você divulgue essa informação, que é uma informação que poucas pessoas têm acesso. Ajude a informar as pessoas do que está acontecendo. Se inscreva no canal, ative os sininhos da notificação. E é isso, um abraço para você e até um próximo vídeo.